Presidente do Supremo Tribunal Federal defende a liberdade de imprensa e repudia os ataques a jornalistas. Toffoli diz que questionamentos à corte devem ser por vias legais e não por agressões a ministros. Taxa básica de juros cai para 3% ao ano. É a menor história depois da 7ª redução consecutiva pelo Banco Central. Dólar comercial bate novo recorde a R$ 5,70. Venda de vitaminas e antigripais dispara no Brasil, mesmo sem eficácia contra o novo coronavírus. A Fundação Oswaldo Cruz alerta para a aceleração da pandemia em cidades pequenas e médias. Aulas são retomadas parcialmente na região da China, considerada o marco zero da pandemia. A Alemanha dá sinal verde para a reabertura total do comércio e a volta do futebol no país, mas sem público. E uma advertência da medicina esportiva. O uso incorreto de máscara nos treinos pode causar mal-estar e facilitar a contaminação. Eu senti um desconforto respiratório. O MEC anuncia que a avaliação da educação básica poderá ser usada na disputa por vagas no ensino superior. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O número de casos da Covid-19 nas últimas 24 horas é recorde no Brasil. E vamos agora a Brasília falar ao vivo com o repórter João Pedro Neto. João, boa noite. Quantos casos da Covid-19 foram registrados? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. É um novo recorde de casos diários. Foram 10.503 registrados nas últimas 24 horas, totalizando, então, 125.218 casos confirmados da Covid-19 no país. O maior número de mortes pela Covid-19 no Brasil também foi registrado nas últimas 24 horas. 615, e com isso o país já soma mais de 8.500 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Na apresentação dos dados agora há pouco, aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde, Nelson Taixe, disse que os números falam por si. E como não há indicação de queda, o ministro admitiu a possibilidade de lockdown, ou seja, do fechamento total das atividades não essenciais. Mas ele ressaltou que isso deve ser decidido em cada localidade, levando em conta a situação, a evolução da doença, o número de casos, a estrutura de atendimento e o pessoal disponível na rede de saúde em cada região. Raquel, com você. Obrigada, João. A pandemia de Covid-19 disparou a venda de medicamentos aqui no Brasil, mesmo sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus. Foi isso que constatou o Conselho Federal de Farmácia. Substâncias como vitamina C tiveram procura triplicada nos últimos meses. O problema, Raquel, é que o uso indiscriminado de remédios pode trazer danos à saúde. Seu Hélio trouxe a receita. Um estudo internacional mostra que a pandemia fez com que a maioria da população brasileira se sentisse mais encorajada a usar o pagamento por aproximação com cartões para evitar qualquer tipo de contato que possa resultar em contágio. Diante das novidades tecnológicas... Isso vai funcionar. O Conselho de Política Monetária do Banco Central promoveu hoje o 7º corte consecutivo no juro básico da economia. A taxa Selic caiu para 3% ao ano, a menor da série histórica. O Copom afirmou que o corte de 0,75 ponto percentual se deve à necessidade de um estímulo extraordinariamente elevado à economia. Os números de casos da Covid-19 avançam nas pequenas e médias cidades brasileiras. A rede de saúde frágil nos municípios do interior agrava ainda mais a situação. O Amazonas recebeu hoje mais um grupo de profissionais enviados pelo Ministério da Saúde para atuar no combate ao novo coronavírus. São 4 médicos, 7 enfermeiros e 2 fisioterapeutas. Veja agora outras notícias pelo Brasil. Suportes com álcool em gel foram furtados de 2 estações de trem do Rio de Janeiro. Em um dos casos, os suspeitando primeiros socorros. E você vai ver em instantes. Cientistas britânicos descobrem cerca de 200 mutações genéticas do novo coronavírus. E o dólar voltou a subir, bateu um novo recorde e fechou cotado a R$ 5,70. O SBT Brasil volta já já. Vacina
facilite a higiene. Não use pulseiras, anéis ou relógios. Mantenha os cabelos curtos ou presos. No caso dos homens, o ideal é evitar barbas longas. Os casos de contaminação pelo novo coronavírus já chegaram a mais da metade dos municípios do estado de São Paulo. A prefeitura disse hoje que estuda implantar um novo rodízio de veículos para diminuir o número de pessoas nas ruas. 194 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. Atividades não essenciais em Belém e mais 9 cidades do estado. O Pará tem mais de 400 mortos pela Covid-19. Quase 5.300 casos foram confirmados. Na porta da unidade de pronto atendimento, parentes aflitos esperam por notícias. Você chega aqui com uma situação desesperada e fica pior aí dentro, porque No caso do sítio de Atibaia, em segunda instância, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Outras 4 pessoas também foram condenadas, entre elas o empresário Emílio Odebrecht. A defesa de Lula diz que a decisão foi injusta e arbitrária. O julgamento foi feito de forma virtual e os advogados do ex-presidente afirmam que não puderam fazer intervenções previstas em lei. Nós não conseguimos contato com a defesa dos outros réus. Os senadores aprovaram o projeto que destina 60 bilhões de reais em ajuda a estados e municípios durante a epidemia do novo coronavírus. A proposta vai agora para a sanção presidencial. O congelamento de salários dos servidores como contrapartida provocou polêmica com o presidente do Senado. Logo no início da estado de calamidade, os pontos de consenso entre a Câmara e o Senado serão promulgados. No carro de aplicativo, mantenha distância ao falar com o motorista. Troque o ar-condicionado pelas janelas abertas. Evite pegar garrafas de água ou balas do veículo. Sem apresentar evidências, o governo dos Estados Unidos voltou a dizer que o novo coronavírus surgiu em um laboratório chinês. Com mais de 20 mil novos casos diários no país, o presidente americano Donald Trump decidiu mudar a equipe da Força-Tarefa que trabalhava no combate à Covid-19. A ordem é mudar o foco. A Força-Tarefa. O porta-voz da Presidência da República, general Otávio do Rego Barros, foi diagnosticado com a Covid-19. Ele está afastado, mas passa bem. Bolsonaro recebeu hoje a secretária de Cultura, Regina Duarte, para uma reunião sobre os projetos do setor. Regina Duarte chegou de forma de busca uma aproximação com esse grupo de parlamentares. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que negou o pedido de perícia no celular do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Em depoimento, Moro apresentou diálogos que manteve com Jair Bolsonaro pelo celular como prova das denúncias de tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal. Nada fazia além do trabalho regular. O delegado Tássio Musi foi escolhido pelo novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre, para assumir a superintendência da PF no Rio de Janeiro. A mudança, que foi um dos motivos para a saída de Sérgio Moro do governo, está sendo questionada pela Procuradoria-Geral da República. A análise será um desdobramento do inquérito aberto no Supremo para apurar a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. A Justiça Federal de Brasília deu 72 horas para o governo explicar essa mudança. Bolsonaro não comentou hoje sobre o pedido da Justiça. Exemplo positivo no combate à Covid-19 na Europa, a Alemanha anunciou hoje um amplo relaxamento das restrições após o controle dos novos casos da doença. Entre as medidas estão a reabertura total do comércio e a volta do futebol. Na província chinesa de Hubei, marco zero da pandemia, as escolas de ensino médio que estavam fechadas desde janeiro reabriram hoje para os alunos do último ano. Hino nacional cantado por... E possamos ser felizes novamente. 264 mil pessoas perderam as vidas por causa da Covid-19 no mundo. Na Europa, Itália e Espanha voltaram a registrar aumento no número de vítimas.
Foram Tem mais de 2.500 óbitos confirmados. A Receita Federal informou que já recebeu, até às 11 horas da manhã de hoje, mais de 13 milhões e 300 mil declarações do imposto de renda. A expectativa é que 32 milhões de contribuintes prestem contas este ano. O prazo final de entrega, que já foi prorrogado por causa da pandemia do coronavírus, é 30 de junho. A Federação Nacional das Escolas Particulares apresentou um plano para a volta das aulas presenciais. A proposta será discutida com as secretarias estaduais e também com o Ministério da Educação. A maior parte das escolas do país continua sem previsão de... Vão realmente retirar as crianças da escola. O Ministério da Educação anunciou que, a partir do ano que vem, a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, será anual e aplicada a todos os alunos do segundo ano do ensino fundamental até o terceiro do ensino médio. Atualmente, apenas estudantes de 4 séries são avaliados a cada 2 anos. Segundo o MEC, além do Enem, as notas do SAEB também poderão ser usadas para concorrer a vagas no ensino superior em 2023. Solidariedade é uma das palavras que a gente tem mais ouvido no cenário triste que o Brasil enfrenta. Trabalho voluntário e doações fazem a diferença na batalha contra o vírus. Neste hospital particular de Porto Alegre, os enfermeiros ganharam uma sala de descanso 9. Chove em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com acumulados expressivos no litoral paulista e fluminense. A chuva vem com vento forte, trovoadas e o mar fica agitado, desde Santa Catarina até a Baixada Santista. Também estão previstas pancadas pontuais no norte do país. Amapá, Acre e o norte do Pará podem registrar chuva forte com condição para alagamentos. Já nas áreas claras do mapa, uma massa de ar seco toma conta. A friagem atinge o Mato Grosso, Acre e Rondônia. Já na região sul, pode até gear. Em Curitiba, mínima de 6 graus, máxima de 18, podendo ser o dia mais frio do ano. Em Campo Grande, temperatura mínima de 11 graus, máxima de 23, mas sem chuva. Em Rio Branco, mínima de 18, máxima de 27. E em Belo Horizonte, temperatura que varia entre os 15 e 23 graus. A frente fria chega a São Paulo, provocando chuva desde a madrugada. A mínima fica em torno de 14 graus e não passa dos 18. Mas é na sexta-feira que o frio se intensifica. Não deve chover no fim de semana, mas as manhãs e noites serão geladas, com temperatura em torno dos 13 graus e máxima de 26 graus. Com a obrigatoriedade do uso de máscaras em vários estados, quem pratica atividade física ao ar livre deve ficar atento às recomendações médicas. Isso porque o uso incorreto dessa proteção pode aumentar a chance de contaminação e ainda causar mal-estar durante os treinos. Tem gente que ainda acha desculpa para não... É um estado de guerra, praticamente, contra um vírus. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria com o Next, o banco digital do Bradesco. Além de abrir uma conta sem